SBT Comunidade, eu falo aqui nos bastidores da política, direto da Câmara Municipal de Vereadores de Cuiabá, ao meu lado, Renivaldo Nascimento. Eu conversei com o outro vereador, o vereador Velaton, Felipe Velaton, que entrou com uma ação popular junto à Justiça, pedindo, o afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro, que é do PMDB, e também o cancelamento daquele decreto do Emanuel Pinheiro, uma espécie de suplementação, uma suplementação de R$ 6.700.000 aqui para a Câmara. Renivaldo, você já se manifestou sobre isso, mas eu gostaria que você dissesse aqui para o nosso telespectador sobre essa ação popular do Velaton, pedindo afastamento e o cancelamento dessa verba propriamente, essa suplementação aí. Qual que é o seu posicionamento? Olha, meu posicionamento como vereador é que, eu digo sempre, tem que ter responsabilidade, até porque o vereador é um legislador. Ele está mentindo para a população cuiabana e matogrossense. Onde está a mentira aí, vereador? Alguns vereadores, não houve votação, primeiro que não houve votação de CPI. CPI se implanta a partir do momento que se tiver 9 assinaturas. Foram 6, né? Exato, 6 vereadores, que tentando criar uma CPI, sabedores eles que são, que não é um instrumento nesta casa, nesse momento. CPI, nesta casa, para investigar ações, atos que se passaram lá no porão do governo do Estado, entre governador e deputado, não é caso da Câmara investigar. Você não vê legitimidade nessa ação de CPI? Em nenhuma situação. Não tem legitimidade aqui, até porque não tem como identificar esses fatos. Todo esse processo ainda se encontra lá no STF. Não teve nem a repartição de competência. O STF, nesse momento, chamou a competência para si. Nem o Ministério Público Estadual está tendo condição. Não houve desmembramento ainda. Exato. Né? Após se haver esse desmembramento, virá para o Ministério Público Estadual, Tribunal de Justiça do Estado. Se não, o próprio Ministério Público vai finalizar a investigação e encaminhar ao STF, que é a Justiça. A Justiça nesse país é una, que vai tomar as devidas providências. Aí sim, momento da Câmara atuar, após a conclusão desse inquérito. O resto é jogar para a torcida, é circo, é balela. Mas o instrumento da ação popular, vereador Renivaldo, ele parece ser legítimo. Temos até, o próprio Velaton apresentou aqui ontem e disse que a jurisprudência, até um caso aí que é diferente, por exemplo, do Sérgio Ricardo, conselheiro do Tribunal de Contas, foi afastado, inclusive, pelo próprio Bertolucci, que é o juiz dessa vara que vai julgar a ação popular aí. Não tenha dúvida, isso aí, em relação à ação popular, até então nós falamos sobre CPI, sobre outras situações. E a ação popular, esse é um instrumento colocado à disposição de qualquer um da sociedade. Ele pode, nessa parte eu não discuto, ele pode entrar com essa ação popular, mesmo sabedor ou não, porque aí a justiça que vai decidir, que eu digo sempre, nesse momento, nós precisamos de uma demissão da justiça. Tudo bem, esse é um caminho que lhe cabe, entrar com essa ação popular. E a justiça vai decidir. Após a decisão, que eu repito, que é o poder que tem hoje o condão de decidir ou não pelo afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro. A Câmara de Cuiabá não tem essa condição nesse momento. Então, deixar bem claro, porque todo esse barulho que foi feito na Câmara, tá certo? Todo esse barulho foi um circo criado por alguns. Em relação também, que você perguntou, sobre o repasse... a suplementação. Suplementação em parte, porque, na verdade, é uma parte do repasse constitucional da Câmara, que foi repassado. O que foi repassado para a Câmara, não dá para fechar o orçamento do ano passado, repassou 10/12. E ficou uma parte para ser repassada. Todo ano tem isso. Essa suplementação, infelizmente, ela não poderia ter sido feita, o repasse não poderia ter sido feito lá atrás ou lá adiante, por exemplo, já que o governo municipal, a prefeitura, alega dificuldade financeira também, quer dizer, não houve uma coincidência demais aí nessa questão. Um dia depois de não avançarem aí com a CPI, está lá no caixa a suplementação. Olha, eu concordo com você, houve aí coincidiu, não foi demais, coincidiu. Foi uma coincidência. Mas esse pedido já foi feito bem antecipado, esse pedido da Câmara tem documento e tudo. A Câmara pediu bem antecipado, porque é um direito constitucional, não é nem um centavo a mais, é o orçamento da Câmara. Infelizmente, ninguém imaginava todo esse desenrolar, gravações, toda essa situação. O prefeito não estava em Cuiabá, tá certo? Mas essa negociação desse repasse, ele já poderia ter feito desde março.
desde março. Então a população cuiabana pode ficar tranquila. Não tem negociata nenhuma nesta casa. Não tem mensalinho? Não tem mensalinho nessa casa. Não tem mala preta nessa casa. É uma irresponsabilidade. Conversa até porque forte, conversa de mensalinho, os bastidores aí tá forte. Não, eu posso garantir à população, eu, vereador Renivaldo Nascimento, não existe nenhum mensalinho nessa casa, não existe nenhum dinheiro extra no seu salário, a verba indenizatória que todos recebem de forma republicana. Esta casa está aberta ao MP, aberta ao Tribunal de Contas, aberta a qualquer um da população. Eu posso garantir que não existe mensalinho, não existe aqui mala preta, até uma irresponsabilidade de quem joga isso aí ao vento. Eu também não sei qual o interesse. Até porque, tinha bem claro, todos esses atos, não tem vereador envolvido, não tem prefeito no ato da função envolvida. Esses atos, essas ações criminosas ocorreram no governo do Estado de Mato Grosso, entre o governo do Estado de Mato Grosso e deputados estaduais. Deixa eu fazer aqui o advogado do Coisa Ruim aqui. A questão da moralidade não é afetada, mesmo que o Manuel Pinheiro não... ele era deputado estadual lá em 2000 e tanto, 2013. A moralidade, entretanto, ela vem à tona agora. Ele é o prefeito de Cuiabá que gere aí 2 bilhões de reais, que é o orçamento do município. Sem dúvida. Eu concordo plenamente com você. Em nenhum momento eu disse que não afeta a moralidade. Eu disse que afeta, são atos praticados lá atrás. E dentro de um prazo de prescrição de 5 anos, todo agente político responde por seus atos, independentemente de estar deputado, prefeito, vereador, tá certo? Ele não porque ele deixou de ser, que ele não vai responder dentro daquele prazo prescricional que é de 5 anos. Agora, existe essa questão, a questão da moralidade, não tenha dúvida disso. Agora, o prefeito até então, deixar bem claro para a população, existe uma imagem vazada de um processo, nós temos que aguardar a conclusão desse inquérito, aí sim vai haver o desenrolar de toda essa celeuma que foi criada. Infelizmente, não é só o prefeito de Cuiabá, existem 13 deputados estaduais no ato que estão no mandato, ex-deputado estadual, ex-governador, empresários, e com certeza o Ministério Público Federal, que é uma entidade, é um poder que todos respeitam. De credibilidade. Tem credibilidade, nós com certeza confiamos que isso vai ser apurado e vai ser dado à sociedade mato-grossense uma resposta que ela espera, que é cortar essas pessoas que não honram com a função pública. Eu vou encerrar aqui, eu queria perguntar para o senhor, eu tive informação que estava prevista a vinda do prefeito Manuel Pinheiro por meio de convite, não de convocação, de convite, porque não pode convocar, aqui ao parlamento. Não é? Só que parece que foi cancelado isso, ele não vem mais aqui, então, nem por meio de convite. Ele vai responder, se não me engano, que foi decidido lá, que ele vai responder através de umas perguntas formalizadas, por escrito. E eu também, vou deixar bem claro aqui, eu entendo que o prefeito tem sim que vir a público se manifestar. Eu não tenho porquê. Agora, existe uma situação jurídica aí que ele deve ter seus motivos, mas eu espero de coração, como cidadão, como representante da população cuiabana, o que nós vimos, as imagens são fortíssimas, graves, que aquele, como disse bem a deputada Janaína Riva, talvez alguns vão conseguir, talvez, se explicar ainda daquela situação, mas não sei. Cada um vai responder no grau da sua culpabilidade. Muito obrigado, tá? E eu volto com você aí, Agnello Corbellino.